Vamos nessa que a minha missão tem sido te ensinar a conseguir chegar nos R$ 1.000 de renda passiva todos os meses. Eu sou o Lucas, fundador aqui do canal O Pequeno Investidor, e hoje especificamente a gente vai falar sobre os 6 fundos imobiliários mais queridinhos da Bolsa de Valores aqui no Brasil e mais o que você precisa conhecer desses fundos imobiliários. Então vamos nessa? Bom, não sei se você já investe em fundos imobiliários ou não, mas fundos imobiliários são uma excelente maneira de se criar renda passiva. E os fundos imobiliários, você precisa entender um pouco mais sobre esse tipo de investimento, porque basicamente os fundos imobiliários não são recentes na Bolsa de Valores, eles nasceram lá em 1993. Talvez eles sejam até mais velhos do que uma parte de vocês que estão nesse momento assistindo o vídeo. E os fundos imobiliários, porém, ainda que eles tenham nascido em 1993, eles só vieram a se popularizar em 2019. Então, é um fundo imobiliário, é um tipo de investimento já um pouco antigo, mas não muito popular, pelo menos não de longa data. Porém, ele tem crescido rápido. Nesse momento, a gente tem mais ou menos aí um pouco mais do que 1,5 milhão de investidores em fundos imobiliários. Então, é bastante coisa se a gente considerar que a bolsa de valores tem um pouco mais aí do que 3,5 milhões. Então, já é quase metade do tamanho da bolsa de valores, ainda que seja muito menos popular e conhecido no mercado. Mas você pode aí estar se perguntando qual que é o segredo dos fundos imobiliários? Por que a galera está gostando tanto desse tipo de investimento e tá começando a colocar na carteira, pelo menos diversificar um pouco dos seus investimentos nesses tipos de ativo? Basicamente porque fundo imobiliário, ele é uma excelente maneira de conseguir viabilizar a compra de imóveis. Pô, pensa o seguinte, quanto custa para a gente conseguir comprar um imóvel? Não é pouco dinheiro, né? Se você tiver que fazer uma compra, ainda que seja de um imóvel pequeno e etc., mas pô, se for um imóvel relativamente bem localizado, com uma boa perspectiva de valorização no futuro, a gente deve estar falando aí de 150 mil, 200 mil reais para mais. Então é bastante dinheiro, né? Não é fácil a gente conseguir comprar um imóvel. Agora imagine então você comprar um prédio inteiro. Pô, se para comprar um apartamento que custa aí 150, 200 mil reais já é dinheiro pra caramba, imagina você comprar todos os apartamentos de um prédio. Ia ser muito mais caro, ia ser praticamente inviável para nós, né, pequenos investidores. Agora imagine então você comprar mais de um prédio, você comprar vários prédios. É impossível fazer isso. Então, qual que foi a grande sacada dos fundos imobiliários? Basicamente, alguém, né, lá atrás pegou essa ideia de outros mercados no exterior e trouxe para o Brasil, mas o conceitualmente ele pega e junta vários investidores, várias pessoas físicas, na sua grande maioria, e falou o seguinte: olha, se cada um aqui colocar um pouco de dinheiro, a gente consegue não só comprar um imóvel, a gente consegue comprar um prédio inteiro. E se conseguir juntar mais gente ainda, a gente consegue comprar mais de um prédio. A gente consegue ter vários prédios com vários apartamentos diversificando dentro desse grande fundo de investimento. Daí que veio a ideia de se ter um fundo imobiliário. Conseguir de alguma maneira então juntar vários pequenos investidores e fazer com que esses pequenos investidores juntos consigam comprar mais de um imóvel, mais de um prédio, diversificando e minimizando o risco do investimento, mas também compartilhando os custos, custos de manutenção, custos de gerenciamento, custos burocráticos de imposto e tudo que diz respeito à compra, venda e manutenção, né, de um imóvel. Então foi uma grande sacada que esse mercado veio colocar para nós aqui investidores para conseguir de fato tornar mais acessível o investimento em imóveis. Além disso, diferente de você comprar um imóvel e você ter que fazer o gerenciamento desse imóvel, ter que fazer eventualmente a busca por um novo inquilino, depois que o inquilino sai e destrói o apartamento, você fica naquela discussão, quem que vai pagar a pintura, quem que vai pagar agora para tampar o furo que o inquilino fez na hora que colocou um monte de quadro que não tinha antes, aquela coisa toda. Então você tem pessoas profissionais especialistas em fazer essa gestão para você, que são os chamados gestores e administradores do fundo imobiliário. Então você não precisa se preocupar com isso. Essas pessoas fazem esse serviço que cá entre nós é bem chato, né? E além disso, esses fundos imobiliários, né, que na verdade são detentores de vários imóveis, eles recebem essa renda. Essa renda, ela vem basicamente do aluguel.
Então, quando você tem um inquilino lá pagando para poder usar aquele espaço todos os meses, isso vai para o fundo imobiliário, é abatido os custos de gestor, de administrador, burocrático, manutenção, blá blá blá, e é distribuído todo o valor remanescente, o lucro, aos cotistas. Então é exatamente a mesma dinâmica de você ser dono de um imóvel, só que com muito menos burocracia e muito mais acessível. Então, já que a gente começou a falar um pouco agora de acessibilidade, eu separei aqui para mim os 3 pontos mais altos que o investimento em fundo imobiliário proporciona para a gente. O primeiro deles é a questão de ser muito acessível. Diferentemente de você ter que juntar dinheiro suficiente para comprar um imóvel, então, diferentemente, né, de você conseguir, pô, juntar toda essa grana para conseguir comprar um único imóvel, e cá entre nós é muito dinheiro, você consegue comprar partes deste fundo imobiliário, ou seja, partes desses imóveis, a partir do que é chamado de cota. E essa cota, em média, ela costuma girar próximo de R$ 100. Pô, bem melhor a gente conseguir comprar, né, uma cota de um fundo imobiliário por R$ 100 do que ter que juntar R$ 100.000 para comprar um imóvel inteiro. R$ 100.000 para mais. E alguns fundos imobiliários ainda negociam as suas cotas a muito menos do que R$ 100, negociam a R$ 10, R$ 9. Então, é extremamente acessível. E aí, qual que é a grande pegada dessa acessibilidade? Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você já recebe no mês seguinte um pouco desse aluguel, um pouco desses rendimentos que esse fundo está gerando. Então, pô, vamos comparar, né? Se eu tivesse que comprar um imóvel que custa, vamos supor aqui, R$ 100.000, eu só vou receber o aluguel desse imóvel depois que eu de fato conseguir juntar R$ 100.000 para comprar aquele imóvel. E ainda depois que eu conseguir alugar, obviamente. O fundo imobiliário, com R$ 100, você já compra uma cota e no mês seguinte você já começa a receber o rendimento dessa cota. O que isso quer dizer? Quer dizer que no período que você vai demorar para conseguir juntar R$ 100.000, você já vai ter parte desse período usando o próprio rendimento do fundo imobiliário para ajudar a acelerar a velocidade que você junta essa grana, para acelerar a velocidade que você vai juntar dinheiro e o seu próprio patrimônio para conseguir de fato comprar mais cotas e mais fundos imobiliários. Então, o fato de ser acessível, da cota custar mais barato, acelera ainda mais o que a gente chama do crescimento da bola de neve de dinheiro, que nada mais é do que você todo mês receber um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais de dividendos, um pouquinho mais de rendimentos e usar esse pouquinho que você vai recebendo para comprar, somar ao seu aporte e comprar novos investimentos, novas cotas. Isso é a bola de neve dos investimentos. O segundo ponto muito interessante, que para mim é um ponto super alto dos fundos imobiliários, é a questão da liquidez. Diferentemente de um imóvel físico, que você eventualmente, se quiser vender, você vai ter que ir até uma corretora ou um par de corretoras, anunciar, ficar esperando as pessoas irem visitar, receber aquelas primeiras propostas que na verdade não são nem propostas, né? Troco por uma casa, não sei aonde, você fala, meu, mas eu só quero vender. A pessoa, não, mas toma aqui um comércio no segundo andar lá na outra cidade vizinha que você nem quer. Então, além de toda essa parte chata, que um imóvel físico, quando você quer vender, diz respeito, o fundo imobiliário você não sofre com isso, porque o fundo imobiliário, por ser negociado na própria bolsa de valores, você entra lá no home broker, coloca qual que é o preço que você quer vender suas cotas, e se tiver alguém naquele momento que queira pagar aquele preço, e cá entre nós, se for um fundo imobiliário, a grande maioria dos fundos imobiliários tem bastante gente interessada o tempo inteiro, a pessoa vai lá e vai comprar essas suas cotas e você, em até 2 dias, já recebe essa grana na sua conta corrente. Muito mais líquido tanto para comprar quanto para vender. Não dá nem para comparar com um imóvel físico, né? Normal. E além disso, tem toda essa questão dos dividendos serem recorrentes. E aqui a dinâmica é parecida com um imóvel. Todos os meses você recebe como se fossem os aluguéis, né, que a gente chama aqui de rendimentos no mercado de fundos imobiliários, mas você recebe todos os meses esses rendimentos na sua conta. E isso daí é excelente para quem busca aí renda passiva, para quem busca crescer os seus aportes, né, conseguir complementar os seus aportes mensais com dinheiro que não venha só do seu trabalho, mas que também venha de outras fontes de renda, como por exemplo os rendimentos dos fundos imobiliários. Beleza? Pô, mas aí você pode até estar pensando, ah, Lucas, mas cara, é muito complicado entender sobre esse tal desse mercado de fundo imobiliário. Não sei se você está pensando sobre isso, tá? Mas
Eu vou te falar um negócio, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu também não entendia sobre esse mercado e eu também achei um pouco complicado no começo. Eu sempre usei uma corretora que chama Rico. Não sei quem mais aí, se você também usa essa corretora ou não, mas quando eu entrei lá na corretora Rico, eu usava para comprar ações e fundos imobiliários eu nunca tinha comprado, eu não investia nesse segmento ainda. E aí uma hora eu resolvi entrar lá na opção de fundos imobiliários e fui dar uma olhada no que era esse tal desse negócio. E aí a Rico, na época, ela deixava 3 fundos imobiliários, assim, né, numa primeira linha, mais 3 fundos imobiliários numa segunda linha, com os nomes daqueles fundos imobiliários, que eram aqueles códigos esquisitos, né, código de 4 letras com 2 números, IRDM11, MXRF11, então o código já acaba expulsando os pequenos novos investidores, mas ele mostrava aqueles 6 códigos, e aí eu falei: "Beleza, então a Rico me deixa disponível 6 fundos imobiliários para investir". E aí eu estava olhando sobre fundos imobiliários e o fundo imobiliário que eu estava estudando não estava naquela lista dos 6 que a Rico mostrava. E eu até na hora falei: "Cara, será que então não são todos os fundos imobiliários que estão disponíveis na minha corretora, na Rico? Será que eu preciso então procurar qual corretora que o fundo imobiliário que eu estou buscando está disponível?". E aí eu até me cadastrei em outra corretora e aí eu olhei na outra corretora, não tinha nenhum desses cards de fundos imobiliários, eu falei: "Mas que coisa, como é que eu encontro esses fundos imobiliários?". E aí que eu fui entender que fundo imobiliário funciona exatamente igual a ação, é só entrar no home broker, colocar o código do fundo imobiliário que ele aparece lá para você comprar e vender a cota. Então olha eu, né, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário eu fiquei super perdido, eu achei que dependendo da corretora, teriam alguns fundos imobiliários disponíveis, em outras corretoras, eventualmente, esses fundos não estariam disponíveis, quando na verdade não era nada disso. Funciona exatamente na mesma mecânica de ações. Todos os fundos imobiliários listados na B3, que é a Bolsa de Valores, estão disponíveis para serem comprados ou vendidos em todas as corretoras de valores. Rico, XP, BTG, corretora dos bancos, né, Itaú, Bradesco e assim por diante. Então, por mais que pareça um pouco complicado, de verdade não é. Porque é muito mais fácil você aprender sobre fundos imobiliários, por mais que no começo pareça difícil, do que você passar uma vida inteira trabalhando e deixando o seu dinheiro em investimentos porcaria, como por exemplo, poupança da vida, ou até outros investimentos que perdem para a inflação. Isso eu te garanto que isso é muito, mas muito mais difícil de lidar lá na frente, daqui muitos anos, ou ainda muito pior do que você simplesmente começar a ler um pouquinho mais sobre o assunto, seguir aqui o canal, obviamente, todo o conteúdo que eu tenho gerado para você entender o básico, para você começar a dar seus primeiros passos nesses investimentos e começar a colocar fundos imobiliários na sua carteira e já ver como é interessante esse rendimento e esses dividendos recorrentes que eles conseguem gerar para a gente e pagar todos os meses. Beleza? Então, com essa introdução aqui um pouco mais longa, que eu dei para você poder entender de fato, né, as vantagens e o que são fundos imobiliários, eu separei aqui para a gente falar nessa live 6 fundos imobiliários que são os fundos imobiliários queridinhos dos investidores da Bolsa de Valores. E você vai entender por que, que eles são os queridinhos, porque de longe são os fundos imobiliários que têm a maior quantidade de cotistas, ou seja, os fundos imobiliários que vão ser mais comuns da gente encontrar nas carteiras de investimentos aí de quem já possui esses ativos. O primeiro deles, e olha, e não é que ele é um pouco na frente do segundo colocado, ele é muito na frente do segundo colocado, ele é muito queridinho e está na carteira de basicamente um terço de todos os investidores, que é o fundo imobiliário MXRF11. O MXRF11 é um fundo imobiliário que tem 538 mil cotistas. Então, 538 mil cotistas para o MXRF11, cara, é bastante investidor. Ele é um fundo imobiliário muito grande. A gente tem um patrimônio, né? Esse fundo tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais. Bilhões de reais, você não entendeu errado. E por que, que é legal um fundo imobiliário ter um patrimônio robusto, um patrimônio grande? Porque quando o fundo imobiliário tem um patrimônio grande, já é um bom indicativo de que o fundo imobiliário deve ter uma diversificação legal, ou seja, ser bem diversificado nos investimentos que ele faz. E diversificação é uma forma bem interessante da gente minimizar o risco de qualquer tipo de investimento. Então, o MXRF11, com 2,3 bilhões de patrimônio, é um fundo considerado bem grande, bem robusto no nosso mercado. Ele é um fundo imobiliário que a galera chama, né, galera legalmente inclusive, de um fundo híbrido.
Um fundo híbrido, na verdade, ele tem uma flexibilidade grande de seguir diferentes estratégias. Então, em dado momento, ele pode comprar prédios físicos, né, de tijolo, em dado momento, ele pode comprar dívidas imobiliárias, fazer outros tipos de investimento. Então, ele é bem flexível e deixa bastante para o gestor, né, bastante espaço para o gestor de fato conseguir navegar e buscar os melhores investimentos. O fundo do MXRF11, basicamente hoje ele tem duas grandes estratégias na carteira dele. A primeira é investir em papel. Isso quer dizer que ele compra dívidas de pessoas jurídicas, de empresas que estejam aí no ramo imobiliário, construindo prédios, comprando lotes de terrenos, abrindo condomínios e assim por diante. Então, tudo que diz respeito a dívidas imobiliárias, o MXRF11 tem como principal estratégia colocar dinheiro nesse mercado e capitalizar esses empreendedores que estejam construindo ou até comprando outros tipos de prédios. E ele também, além, né, de emprestar dinheiro através dos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, eles também têm uma parte relevante do portfólio, quase 25%, na chamada permutas financeiras. Essas permutas, na verdade, nada mais é do que o MXRF11 entrando como sócio desses empreendedores, desses construtores. Então imagina que um construtor quer levantar um prédio de, sei lá, 20 andares, um prédio comercial que depois ele vai alugar. Em vez dele simplesmente só tomar um empréstimo para poder construir o prédio, o MXRF11 chega e fala: olha, eu vou te emprestar uma grana, mas parte dessa grana que eu estou te emprestando você não precisa me pagar. Você me dá aí 5 andares desse prédio que ele vai ser meu e depois eu vejo o que eu quero fazer, se eu quero alugar, se eu quero vender. Então eu faço uma permuta, né? O MXRF11 ele entra como um investidor, um tipo de investidor naquele empreendimento e depois lá na frente ele tenta capturar essa valorização que aquele ativo pode gerar desde o momento que ele começa a ser construído até o momento que de fato ele vai ser vendido ou até alugado depois de pronto. Então é bem interessante porque ele tenta alavancar os ganhos ao cotista através dessas negociações de compra e depois futuramente venda. Esse fundo imobiliário, o MXRF11, por que ele é o maior do mercado e tem 538 mil cotistas? Basicamente, né, não é só por esse motivo, mas esse motivo é bem importante, porque ele é muito, muito acessível. Uma cota desse fundo imobiliário hoje está sendo negociada a R$ 9,70. Pô, então imagina que com uma nota de R$ 10 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Você já consegue investir nesse segmento. Isso é extremamente acessível. Os outros fundos imobiliários, a maioria do mercado aqui, costuma negociar próximo de R$ 100. Então, R$ 9,70 fica interessante. E, além disso, esse fundo, o MXRF11, ele tem entregue um dividend yield de 11%. Se você está começando nesse mercado, o dividend yield é um indicador interessante que a gente mede o quanto que o fundo imobiliário tem pago de dividendo, ou seja, de rendimento aos cotistas, quando comparado ao preço que está sendo negociado a sua cota. É uma forma muito interessante para você conseguir medir se esse fundo imobiliário vai pagar mais ou menos dinheiro para você ao longo do tempo versus o preço que você está pagando naquela cota. Então, 11,2% é um dividend yield acima da média do mercado, então é um dividend yield sim bastante interessante. Tem um indicador bem legal aqui, que é o P sobre VP. Esse indicador ele nos dá um pouco da sensibilidade se esse fundo imobiliário está sendo negociado a um preço muito alto ou a um preço mais baixo. Ou seja, para se você estiver comprando ou vendendo, é interessante que você dê uma olhada nesse indicador também. O P sobre VP do MXRF11 nesse momento está em 0,92. Em outras palavras, é como se você tivesse todo o patrimônio do MXRF valendo, sei lá, R$ 1, e se você fosse hoje no mercado comprar na bolsa de valores, comprar uma cota, você pagaria 92 centavos. Você estaria levando uma moeda de R$ 1, pagando 92 centavos, então teria um desconto. Você estaria comprando abaixo do que seria o valor patrimonial do fundo. É um indicativo interessante que pode sim estar sendo negociado com valor baixo, com valor atrativo. Mas atenção, tá? Não leve em consideração apenas esse indicador. Esse indicador deve ser um dos indicadores que você usa para poder fazer uma avaliação se está caro ou está barato o ativo na hora de você vender ou comprar, tá bom? E o MXRF11 especificamente, ele passou por uma polêmica recentemente. Eu até inclusive fiz um vídeo no canal
Tem 2 vídeos, na verdade, falando sobre essa polêmica. Eu não vou entrar no detalhe do que aconteceu, mas essa polêmica toda que passou, né, que aconteceu com o MXRF11 acabou levando o preço do ativo para abaixo de R$ 9. Então, quem comprou o ativo pagando R$ 9 fez um bom negócio, né? Ainda mais se você considerar que hoje essa cota está sendo negociada na casa dos R$ 9,70. Beleza? Então esse aqui foi o nosso primeiro fundo imobiliário, o fundo imobiliário mais queridinho na bolsa, que eu separei aqui para a gente falar. Vamos embora que a gente tem mais 5 ainda para falar, hein? O próximo fundo imobiliário, que é o segundo fundo imobiliário que a maioria dos cotistas e investidores tem na carteira, é o HGLG11. Esse fundo imobiliário que é um fundo imobiliário que tem 311 mil cotistas. Então, se a gente comparar os 560 mil do MXRF11, ele é um segundo colocado muito longe do primeiro, mas a gente não pode desprezar que 311 mil cotistas é bastante investidor. Ele tem um patrimônio líquido de 3 bilhões e meio, 3,5 bilhões. Você não ouviu errado, é bastante patrimônio. E ele é um fundo do tipo de logística. Então, diferente do MXRF11, a estratégia deste fundo aqui, o HGLG, é comprar galpões logísticos, comprar, construir, né, assim por diante, e alugar esses galpões logísticos para empresas que precisem estocar seus produtos, sejam empresas de varejo, empresas industriais e assim por diante. Então ele é um fundo que a gente chama de fundo de tijolo, porque de fato ele ganha dinheiro não emprestando dinheiro, né? Não emprestando e pegando essa grana emprestando para alguém que está tomando dívida, mas sim com os aluguéis que eles recebem, né? Que esse fundo imobiliário recebe dos inquilinos que estão usando aqueles galpões logísticos para estocar produtos e assim por diante. Esse é um fundo que a cota nesse momento está sendo negociada na casa de R$ 162. Então, olha só como é diferente o preço da cota, né? O HGLG11 a R$ 162 a cota, quando a gente compara com o MXRF11 que está próximo de R$ 10, tem uma diferença grande. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que você afirma, né, o MXRF11 com R$ 10 a cota é muito mais barato do que o HGLG11. Não, a gente não avalia se um fundo está barato ou está caro pelo preço da cota nominal. A gente precisa entender outros tipos de fatores para poder comparar se de fato está barato ou caro. A gente compara o preço da cota que está sendo negociada com o valor intrínseco, para ver de fato quanto que vale aquele fundo imobiliário, aqueles ativos. Tá bom? O fato de um fundo imobiliário custar 10 e o outro custar 160, na verdade é uma escolha que o gestor fez em poder emitir essas cotas e escolher que as cotas estejam em bases muito diferentes. Mas se o HGLG11, que custa R$ 160, quisesse, por exemplo, desdobrar mais cotas, ou seja, transformar essas cotas em mais 10 cada uma, esses R$ 162 automaticamente iriam para casa de R$ 16 a cota, entende? Então, não ache, não confunda que, pô, 162 é muito caro, 10 é muito barato, então eu vou fazer um melhor negócio comprando essa de 10. Não é assim que a gente avalia preço, tá? Então, beleza. Voltando aqui ao HGLG11, a cota desse fundo nesse momento está sendo negociada na casa de R$ 162 e o dividend yield que ele tem entregue nos últimos 12 meses está na casa de 10%. Então, é um bom dividend yield para um fundo imobiliário desse segmento de logística. Se eu não me engano, é o fundo imobiliário de logística que mais tem pago dividendos aos cotistas, 9,9, quase 10%, tá bom? Em compensação, um dos indicadores que a gente consegue ter uma sensibilidade de preço, que é o P sobre VP, ele está neste fundo imobiliário no momento em 1,08. Então, fazendo aquele depara que eu gosto da moeda de R$ 1, é como se você estivesse pagando R$ 1,08 por cada moeda de R$ 1 que você comprar. Então, tem sim um preço, né? Está sendo negociado no mercado na Bolsa de Valores com um preço um pouco acima do valor patrimonial do fundo, tá bom? E outro ponto bastante interessante para fundos imobiliários de tijolo, como esse em questão, é que é interessante que ele tenha uma diversificação de imóveis. Então que ele tenha mais de um imóvel e de preferência que também sejam em estados diferentes, porque isso daí nos garante ter mais segurança. E esse é um fundo muito diversificado. Ele tem 17 ativos, então ele tem 17 empreendimentos em 5 estados diferentes. Uma diversificação bem interessante, bem bacana. Beleza? Até aqui já falamos de 2 fundos imobiliários, hein? Os mais queridinhos da bolsa. MXRF11, HGLG11. Vamos para o terceiro. O próximo fundo imobiliário mais queridinho dos investidores é o BCFF11.
é um fundo imobiliário com 296 mil cotistas, então quase 300 mil, um fundo bem grande, tem 2 bilhões de reais de patrimônio, e ele é um fundo especificamente do tipo de fundos, carinhosamente chamado de FOFs. O que são fundos de fundos? Fundos de fundos basicamente são aqueles fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, por isso que eles são chamados de fundos de fundos. Então, ele propriamente dito, ele não é dono de um prédio, ele não tem um inquilino diretamente com ele, mas ele compra cotas de outros fundos imobiliários. É como se fosse um fundo de investimento. Então, para quando que FOFs, né, tipo o BCFF11 são mais indicados? São mais indicados para aqueles investidores que não querem ficar eles estudando um pouco mais sobre os ativos e escolhendo quais os fundos imobiliários investir. Eles querem pegar a grana, eles querem investir em fundos imobiliários, mas sem ter o trabalho de escolher os melhores. Então ele pega e coloca na mão de um gestor especializado que tem um fundo de investimento e ele, esse gestor, é que vai fazer as escolhas dos serem investidos, quando comprar e quando vender. Isso é um FOF. Isso é isso é quando você investe basicamente em um fundo de fundo, tá bom? O fundo de fundo, o BCFF11, basicamente ele está sendo negociado nesse momento com uma cota próxima de R$ 64 e o dividend yield dele está na casa dos 9,8%. Bem interessante, né? Então, se você for pensar que 9,8% está quase no mesmo patamar de um fundo de logística, é um dividend yield muito bom. Porém, não se esqueça de olhar também o P sobre VP dele. O P sobre VP desse fundo está na casa de 0,82. Então, é um fundo que está muito descontado. Porque pensa comigo, né? Se os fundos imobiliários no geral estão descontados e se um fundo de investimentos, um fundo imobiliário investe em outros fundos imobiliários, putz, a chance dele também estar descontada é muito grande porque os ativos se desvalorizaram. Então isso já era de se esperar, tá bom? Vamos nessa então agora para o nosso próximo grande fundo imobiliário. O nosso próximo fundo imobiliário vai ser o XPLG11. É o quarto fundo imobiliário com a maior quantidade de cotistas. Ele tem 280 mil cotistas e um patrimônio de 3,1 bilhões de reais. Então também é um gigante do mercado. Esse fundo, como a gente falou do HGLG11, ele também tem como principal estratégia investir em galpões logísticos e alugar esses galpões para empresas aí que estejam precisando estocar seus produtos. No momento ele tem uma cota sendo negociada na casa de R$ 95 e ele tem entregue um dividend yield de 8%, então abaixo do HGLG11, que está quase em 10%, mas também 8% é um dividend yield bem interessante para quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolo. Beleza? Além disso, o P sobre VP desse fundo imobiliário no momento está na casa de 0,84. Então, fazendo aquele comparativo da moedinha, é como se a gente tivesse negociando, né, basicamente, uma moeda de R$ 1 pagando 84 centavos. Então, tem um desconto bem interessante aí quando a gente olha para o valor patrimonial. Beleza? E esse é um fundo imobiliário que no momento ele tem 13 ativos distribuídos em 6 estados diferentes. E esse fundo imobiliário, recentemente, ele fez uma venda de um pedaço de um dos seus imóveis. Então, ele tinha um galpão logístico, ele pegou e vendeu um pedaço desse galpão, não vendeu o galpão inteiro. E é interessante porque essa venda desse galpão, desse pedaço desse galpão, gera um retorno para o fundo imobiliário. Se você imaginar, né, se o fundo imobiliário fez uma boa negociação, ele comprou o galpão por, sei lá, R$ 100 mil, e se ele conseguiu vender por 150 mil, ele teve um ganho aí de R$ 50 mil. Esse ganho financeiro, basicamente, ele tem duas opções. Ele pode usar esse dinheiro para eventualmente comprar outro fundo, outro galpão, ou qualquer coisa do gênero, ou ele pode usar esse dinheiro para distribuir aos cotistas. E aí você teve um ganho de capital. Então, o cotista acaba ganhando não só através dos rendimentos dos aluguéis, mas ele também consegue ganhar através do ganho de capital que um fundo imobiliário pode ter tido. O XPLG11 em questão vendeu um pedaço desse galpão, teve um ganho financeiro e ele vai distribuir ao longo aí dos próximos 3 anos mais ou menos 4 centavos de ganho financeiro. Então,
é bem legal que o fundo imobiliário faça bons investimentos para que quando ele conseguir lá na frente, eventualmente vender esses imóveis por um preço maior, isso também gera dinheiro, isso também gera ganho de capital para quem é cotista. Show de bola até aqui? Bom, já falamos de 4 dos principais e mais queridinhos fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Vamos para o nosso quinto fundo imobiliário, que é o XPML11. É o fundo imobiliário que atualmente tem 259 mil cotistas, um patrimônio de quase 2 bilhões de reais. E ele é um fundo imobiliário que até agora a gente não tinha falado ainda desse segmento. Ele é um fundo imobiliário do segmento de shopping center. Então, qual que é a grande coisa aqui, tá? Tem uma característica diferente do fundo imobiliário de shopping center do que dos outros fundos imobiliários. Os outros fundos imobiliários, normalmente, a maior parte da receita deles vem de aluguel. Então, ele tem o prédio, ele aluga para um inquilino, e aí esse inquilino vai pagando o aluguel e o fundo imobiliário vai recebendo essa grana e vai distribuindo aos cotistas. Ou ainda, se ele vender o prédio por um preço maior do que ele comprou, ele tem um ganho de capital. O XPML11, assim como os outros fundos imobiliários de shopping center, não. Grande parte, para não dizer a maior parte, do resultado que um fundo imobiliário de shopping center gera vem da própria performance do shopping center, ou seja, das vendas do shopping center. Então, se o shopping center tem um monte de cliente andando lá e comprando e consumindo da loja e pagando estacionamento, indo na praça de alimentação e comendo e nananã, beleza, o shopping center, o fundo imobiliário de shopping center vai ganhar mais dinheiro. Agora, se o fundo imobiliário, né, se o shopping center tiver fechado, como por exemplo aconteceu na pandemia, o shopping center não consegue vender. Se ele não consegue vender, ele não vai conseguir de fato gerar grana, gerar retorno aos cotistas. Então, o fundo imobiliário de shopping center ele tem uma característica um pouquinho mais diferente na forma que de fato ele gera resultado do que os outros fundos, tá? Mas a forma de distribuir, pagar dividendos todos os meses, isso daí permanece exatamente a mesma. O XPML11 teve uma distribuição, né, está com um dividend yield atual de 8,1% e o P sobre VP dele está em 0,92. Então está um pouquinho descontado quando a gente compara com o valor patrimonial. Esse é um fundo extremamente diversificado, tem 16 ativos em 7 estados diferentes. Então tem uma diversificação bem bacana, tá bom? Beleza até aqui? Bom, não falamos ainda de nenhum fundo imobiliário puro sangue, fundo imobiliário de papel. Mas sim, temos um fundo no nosso ranking dos top 6 fundos imobiliários mais queridinhos da Bolsa de Valores, que a gente vai falar agora. Esse fundo imobiliário é o IRDM11. O IRDM11 é um fundo com 246 mil cotistas. Ele tem basicamente aí um patrimônio de 3 bilhões de reais. E esse patrimônio vai aumentar um pouquinho, já já a gente fala sobre isso. Ele é um fundo imobiliário puramente de papel. Então, quando a gente fala que um fundo imobiliário é de papel, é porque basicamente a principal estratégia que ele tem é emprestar dinheiro para quem está de fato construindo ou comprando um prédio. E aí essa pessoa depois vai pagando esse empréstimo, vai pagando essa dívida mês a mês, corrigido com a inflação ou corrigindo com qualquer que seja o índice escolhido. Então, fundos imobiliários de papel normalmente eles têm um risco maior porque eles estão trabalhando com dívida. Por outro lado, se tem um risco maior, ele também tende a oferecer um retorno maior. Aquela máxima risco-retorno está aqui muito presente. Ele é um fundo imobiliário que atualmente está negociando a R$ 105 a cota e ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,6%. Então, dos top 6 fundos imobiliários mais queridinhos na Bolsa de Valores, o IRDM11 é o que entregou o melhor, que pagou o melhor dividendo aos cotistas. Agora, atenção, por quê? O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 1,09. Então vamos fazer aquele paralelo com a moedinha de R$ 1. Um P sobre VP de 1,09 é como se você estivesse pagando em uma moeda de R$ 1 um valor de R$ 1,09. Pô, pagar R$ 1,09 em cima de uma moedinha que vale só R$ 1, você está pagando com ágio, você está pagando mais do que de fato vale o patrimônio do fundo. Fique atento, porque né, você precisa de preferência buscar por ativos bons, mas também pagando bons preços, tá bom? E se você é cotista do IRDM11, fica ligado, porque a gente saiu lá um fato relevante, que esse fundo imobiliário vai emitir novas cotas. Então, ele vai começar o processo de emissão daqui a alguns dias, e se você é cotista do IRDM11, você vai ter a oportunidade de comprar mais cotas desse fundo pagando R$ 99,42, em vez de pagar o preço ao mercado a R$ 105, tá bom?
Então, fica ligado se você for cotista do IRDM11. Galera do Instagram, eu vi que tem um pessoal falando aqui que está cortando um pouco. Se você quiser, pula para o YouTube, o link está na bio, que eu também estou transmitindo a live lá, tá bom? Acho que lá deve estar funcionando um pouco melhor. Bom, fechado. Falamos dos nossos 6 principais fundos imobiliários aqui na Bolsa. Agora eu vou dar algumas dicas de ouro para você poder entrar nesse mercado com um pouco mais de segurança e entrar da melhor forma possível. Primeiro, se você quer investir em fundos imobiliários, você precisa ter clareza de uma coisa. Fundos imobiliários devem ser investidos principalmente para quem busca renda, renda passiva e renda passiva recorrente. Porque fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Então, se você está aí na sua missão de conseguir chegar em R$ 1.000 de renda passiva todos os meses, através aí de dividendos, por exemplo, fundo imobiliário precisa sim estar na sua carteira de investimento, porque ele vai conseguir te dar essa cadência de pagar todos os meses e te ajudar a complementar os seus aportes mensais. Segundo ponto muito importante, dessas dicas de ouro que eu estou dando, tá? Fundo imobiliário não é um investimento para você ficar rodando carteira. Não é para você ficar comprando e vendendo. Por quê? Porque fundo imobiliário, diferente de ações que tem ali algum valor, né, de isenção de imposto, fundo imobiliário não tem nada disso. Então, se você compra um fundo imobiliário e você vende o fundo imobiliário e tem lucro, você precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que você teve na venda do fundo imobiliário. Por isso que fundo imobiliário, cara, não faz muito sentido você ficar comprando e vendendo. Porque como você não tem nenhuma faixa de isenção de imposto, como tem, por exemplo, nas ações, daqueles até R$ 20.000 de venda por mês, você vai eventualmente ficar lucrando e tendo que dividir um pedaço do seu lucro com a Receita Federal. Então, não fica comprando fundo imobiliário com o principal objetivo de ficar comprando e vendendo e girando carteira. De verdade, isso não tem tanto ganho assim, tá? O foco principal do fundo imobiliário tem que ser em gerar renda, em receber dividendos. E, além disso, né, essa dinâmica do fundo imobiliário de distribuir dividendos mensais, ela acontece basicamente porque o fundo imobiliário é obrigado por lei a distribuir pelo menos 95% do seu lucro em formas de dividendo. Beleza? E aí aqui a gente vai emendar no segundo ponto muito importante. Como o fundo imobiliário distribui 95% do seu lucro em forma de dividendos, ele fica com muito pouco dinheiro para reinvestir no próprio negócio, em comprar outros imóveis e assim por diante. Então, o preço da cota, a valorização da cota, ela acontece de forma muito mais lenta. Por quê? Porque toda a riqueza que o fundo imobiliário está gerando, ele está sendo distribuído em forma de dividendos todos os meses. Então, para quem olha o preço da cota e fala, comprei o fundo a R$ 100 e depois de um ano o fundo está R$ 101, olha só que droga, ele quase não se valorizou. Para quem olha só a cota e não considera os dividendos na hora de fazer a conta, você está perdendo, na verdade, toda a riqueza que o fundo imobiliário gera olhando simplesmente para o valor da cota. Então não caia nesse erro, tá bom? E agora eu quero dar duas grandes dicas para que você não erre nos seus investimentos em fundos imobiliários. O primeiro deles aqui é não caia no canto da sereia de ficar só olhando o dividend yield. O dividend yield, ele é um cara que engana bastante. O mundo aí, a história dos investidores mostra que está cheio de gente que perdeu grana porque escolheu comprar ou vender determinado fundo imobiliário olhando apenas o dividend yield. Então não faça, não cometa esse erro em hipótese nenhuma. Tem uma galera que às vezes compra o fundo imobiliário que pagou um dividend yield alto, não entende o motivo do porquê que aquele dividend yield está tão alto, compra o fundo imobiliário e aí a cota se desvaloriza muito, a ponto de que o dividendo que você recebeu, que pode até ter sido um bom dividendo, não compensa a desvalorização da cota que o fundo imobiliário entregou. Beleza? Então, não compre em hipótese nenhuma fundos imobiliários olhando apenas para o dividend yield. E aí eu já vou emendar agora com a segunda dica também, muito importante, para que você também não compre fundos imobiliários olhando só para o P sobre VP. E muito menos compre fundos imobiliários que tenham P sobre VP muito alto. Se for de papel, não faça isso em hipótese nenhuma. Você pode, sim, presta atenção agora, hein? Você pode sim perder dinheiro investindo em bom ativo. Basta você ter pago um preço errado por esse ativo. Basta você ter pago caro. Vou até repetir, hein? Você pode sim perder dinheiro comprando bons ativos. Basta pagar caro por eles que você vai perder dinheiro. Então não compre em hipótese nenhuma nenhum tipo de investimento. Isso vale para fundos imobiliários também. Não compre cotas de fundos imobiliários
que estejam sendo negociadas a um preço muito alto, que estejam sendo negociadas a um preço muito acima do que seria o valor justo. Beleza? E eu sei, entendo tudo que está passando, assim como você, eu também estou acompanhando o que está acontecendo aí no mundo aí fora, no mercado, essa inflação que não para de subir. Então, pô, a gente vai abastecer o carro, tá super caro, gasolina alta pra caramba, a gente vai no mercado, a gente compra cada vez menos coisa, pagando mais. Então, é justamente por todo esse contexto de dificuldade que a gente tem passado, e por todo esse contexto de aperto que a gente tem passado, o nosso salário vai ficando mais curto, que você precisa encontrar formas de conseguir gerar mais renda para você. Rendas essas que não dependam exclusivamente das suas horas trabalhadas. E aqui fica então o nosso grande vídeo de hoje, a nossa grande dica. Considere sim estudar e investir em fundos imobiliários, porque eles conseguem te gerar renda recorrente, renda passiva, que vai ajudar você aí nas suas contas de casa e ainda, de preferência, também ajudar nos seus aportes para conseguir acelerar ainda mais o seu crescimento de patrimônio. Beleza? É isso, galera. Por hoje encerramos o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido entender. Essa live também está gravada aqui no YouTube e no Instagram, então se você quiser assistir algum pedaço ou assistir ela inteira de novo, é só ir nesses canais que você vai encontrar. Valeu, um abraço.